O vídeo de hoje mostrará mais um pouco da vida de uma mulher vitoriana. Vamos falar sobre a higiene feminina da época. O vídeo está imperdível. Aproveite para deixar o seu like. Isso nos ajuda na divulgação do canal e no reconhecimento dentro da plataforma. Durante toda a era vitoriana, as mulheres pareceram glamourosas, especialmente pelos vestidos incrivelmente ornamentados com diversas camadas de saias. Ao mesmo tempo que romantizamos essa época, sabemos que algumas situações podem ter sido bastante complicadas, principalmente para as mulheres. Já parou para pensar nisso? Como sabemos, durante o reinado da Rainha Vitória, que aconteceu entre 1840 e 1901, houve uma evolução muito intensa de todas as áreas. Contudo, somente nos últimos anos da era vitoriana é que a água encanada começou a chegar dentro das casas dos ricos. Mas até tudo isso acontecer e chegarmos até aqui, as pessoas tiveram muitos costumes estranhos. Como as mulheres vitorianas usavam o banheiro. Com tantas saias, anáguas e suportes, as mulheres da era vitoriana tinham um pouco mais de dificuldade de ir ao banheiro do que as mulheres de hoje. Mas o que você não sabe é que as roupas íntimas delas eram diferenciadas. Elas não usavam calcinhas, como as que existem atualmente. Ao invés disso, usavam pantalonas, que eram bermudinhas até o joelho, fabricadas de tecido fino e bem arejado. Mas o grande diferencial é que as pantalonas apresentavam fendas entre as pernas, que garantiam deixar a genitália livre para fazer xixi ou cocô, sem precisar tirar a roupa. Elas apenas levantavam as saias, se abaixavam sobre o penico ou latrina e faziam o que tinham que fazer. Podemos imaginar que em uma situação de urgência, isso não devia funcionar bem, mas esses eram os recursos da época. As primeiras idealizações de papel higiênico começaram a aparecer nas lojas por volta de 1870, já no final do século XIX. Eram papéis perfumados, com aditivos químicos, desinfetantes para ajudar com o mau cheiro. Nem é preciso dizer que esses papéis com desinfetantes resultaram em várias queimaduras e irritações nos genitais das mulheres, não é? Bem, mas antes do surgimento do papel higiênico, tanto mulheres quanto homens usavam jornais velhos ou até sabugo de milho para se limpar. Mas as mulheres ricas mantinham no banheiro recortes de tecidos para a limpeza. Esses pedaços de pano ajudavam também na higienização íntima durante a menstruação. E por falar em menstruação, obviamente, não havia absorventes como temos hoje. Ao invés disso, as mulheres usavam pedaços de tecidos como linho, que eram dobrados e presos com uma espécie de cinta-liga. A higienização era feita com panos úmidos, e tudo isso era lavado com água quente para ser usado novamente. Como as vitorianas tomavam banho? Os chuveiros ainda não eram uma realidade, mas todos se banhavam ou tinham um mínimo de higiene. As famílias mais pobres esquentavam a água no fogão e usavam uma banheira de madeira ou metal para um banho de imersão. Geralmente, esse banho mais caprichado e demorado não acontecia diariamente. Ao invés disso, as mulheres, especialmente, mantinham nos seus quartos um grande jarro com água e uma bacia, onde lavavam diariamente as mãos, rosto, axilas e virilhas. As vitorianas ainda usavam um pano úmido para passar por todo o corpo, especialmente nas partes íntimas. A maioria delas tinha esse hábito diário.
Na casa dos ricos tinha banheira de porcelana e um espaço reservado para o banho. O luxo do luxo era o escalda-pés, uma espécie de mini banheira só para banhar os pés, com água quente, principalmente antes de dormir. E como as vitorianas lavavam os cabelos? Os penteados femininos na era vitoriana eram bastante elaborados. O processo de lavagem, secagem e modelagem levava horas. Então, é pouco provável que as mulheres vitorianas lavassem os cabelos com muita frequência. Os cabelos eram muito longos, mas nessa época era profundamente deselegante usar cabelos soltos. Uma mulher casada soltava os cabelos apenas diante do marido, quando estavam sozinhos, um costume que vem desde a Idade Média. Nessa época, acreditava-se que lavar os cabelos muitas vezes danificava os fios. Então, para mantê-los saudáveis, as mulheres não lavavam com a mesma frequência com que o fazemos hoje. Muitas delas faziam a higiene dos cabelos a cada 15 ou 30 dias. Alguns livros sobre higiene e beleza no final da era vitoriana orientavam que as pessoas com cabelos oleosos deveriam lavar o cabelo a cada 2 semanas, e aquelas com cabelos normais deveriam lavá-los uma vez por mês. Os shampoos ainda não eram muito comuns. As mulheres usavam o mesmo sabonete do banho para lavar os cabelos e higienizar o couro cabeludo. Os sabonetes dessa época eram muito mais fortes do que os atuais. Alguns levavam soda cáustica na fórmula, e era por isso que ressecavam os fios. Às vezes, a amônia pura era usada para limpar o couro cabeludo. Mas e o cheirinho ruim de CC? Bem, antes que loções e desodorantes fossem comuns, as pessoas tinham poucas opções para encobrir o CC das axilas e das roupas. Mulheres com muito dinheiro podiam comprar perfume ou colônia, porém era mais barato comprar um pó perfumado, conhecido como talco. As mulheres usavam talco diariamente, pois além do cheirinho bom, ele podia absorver a umidade, o que evitava transferir o cheiro do corpo para a roupa. O talco era também usado na virilha após a higiene, pois as roupas eram quentes e provocavam muita transpiração, também entre as pernas. As mulheres pobres, por sua vez, não podiam comprar nem mesmo talco. Então, elas usavam pedaços de tecidos nas axilas para que o suor não deixasse os vestidos com cheiro rançoso. Como a mulher vitoriana cuidava das suas roupas? Como já dito, havia um cuidado muito grande para que o suor não alcançasse os vestidos. Isso tem uma explicação. Dizem que na era vitoriana, as mulheres simplesmente não lavavam aqueles vestidos incríveis que usavam. Os vestidos eram pendurados e com uma escova macia era limpo da poeira. As manchas aparentes eram tiradas com pano úmido e somente a região manchada era umedecida, se fosse necessário. Apenas as anáguas, espartilhos, sutiãs e pantalonas eram submersas em água e esfregados com sabão. É lógico que todo esse trabalho era feito pelas serviçais. As mulheres ricas tinham suas lavadeiras, que eram unicamente responsáveis por lavar a roupa de todos da família. Como elas faziam a higiene bucal? Sabemos que a odontologia não era muito avançada na era vitoriana, não é? A maioria dos procedimentos que um dentista podia realizar eram extrações dos dentes estragados. No início da era vitoriana, as pessoas limpavam os dentes usando apenas sal no dedo e esfregando. A escova de dentes, como a conhecemos hoje, foi inventada em 1857. Mas ela só se tornou popular bem mais tarde, no início do século XX. Que tal
Gostou de saber um pouco mais sobre a higiene feminina na era vitoriana? Quer ver mais vídeos assim? Coloque sua sugestão nos comentários. Veja outros vídeos do nosso canal. Deixe seu like e inscreva-se.